Olá, pessoal, tudo bem? Olha, que maravilha estar aqui com vocês. Vou fechar a novela hoje, hein? Foi 3 capítulos essa novela, né? A mentoria, depois o material e agora o vídeo. Mas hoje, capítulo final da nossa novela, 7 níveis de despertar de consciência. E eu quero trazer para vocês algumas reflexões mais pontuais sobre a teoria da pirâmide, né? A pirâmide, como eu falei para vocês, ela é uma matriz de pensamento, tá? Você pode adaptá-la da forma que você achar melhor. Às vezes cabe usar, às vezes não, mas principalmente se de repente você está construindo algum tema, você quer aprofundar um pouco mais esse tema, começa a partir da base do raciocínio da pirâmide que ela te ajuda, e te ajuda demais. Então, tá, sejam muito bem-vindos. Espero que esse vídeo aqui ajude, auxilie de repente nas reflexões de vocês, tá? Recebi alguns feedbacks já de pessoas que estão usando a ferramenta. Gente, fico muito feliz com isso, sabia? Muito feliz mesmo. Para mim é uma grande honra poder servir, poder compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que me auxilia nos meus atendimentos, né? Nós sabemos que um bom atendimento, ele não tem uma regra, né? Acho que um pouquinho de tudo que a gente vai fazendo, aprender um pouquinho com todos nós, com certeza somaria muito, e muito mesmo, para que a gente tivesse bons atendimentos. Eu vou projetar aqui para vocês a pirâmide, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui com a nossa pirâmide do processo evolutivo. E olha que interessante, né? Porque aqui essa pirâmide eu fiz ela num modelo diferente para vocês. Gente, a vida é uma coisa muito louca, né? Porque ainda bem que eu compartilhei esse material com vocês. Eu compartilhei esse material com vocês e depois, sem querer, eu fui limpar minha área de trabalho e deletei. Joguei no lixo. Então, a sorte que eu tenho que eu enviei para vocês aqui, porque o arquivo original já se foi. Eu quis aqui colocar principalmente os papéis, né? Porque os papéis são muito importantes, né? Como eu não tenho o slide aqui, eu estou projetando para vocês tudo de uma vez, então a gente vai conversando aos poucos, tá? Por que que eu trouxe a ideia de falar desse material como níveis de consciência? Porque, de uma certa forma, é o que eles são, né? É o que eles são partindo do mais superficial para o mais profundo. Não tem como. Para mim, a única coisa que leva a gente para o campo mais profundo é o autoconhecimento, né? Porque quando a gente começa a falar de identidade, de missão de vida, muitas vezes a pessoa que ela está com a consciência ali no nível ambiente ainda, ela não consegue compreender isso. É exatamente aquele mito da caverna de Platão. Então, assim, eu acho que de uma certa forma, aliás, eu acho não, eu acredito tem pontos da nossa vida que eles estão em determinados pontos. Eu não acredito que necessariamente nós estamos no mesmo ponto, sabe? Ali, de repente eu estou nível legado em tudo. Não, pode ter áreas da minha vida que eu esteja nível legado, pode ter outras que eu tenho capacidades e habilidades. Eu acho que é uma questão muito situacional de você observar, primeiro, a situação num todo, né? Porque se você entende mais ou menos aonde é que, de repente, o teu cliente ele quer trabalhar o processo dele, e aonde é que está a consciência dele, olhar essa base dessa matriz de pensamento te auxilia, às vezes, até usar as suas próprias ferramentas, porque você vai saber a ferramenta certa no momento certo. Eu lembro, quando eu estava começando a minha carreira, começando bem comecinho mesmo, eu tinha uma treinadora lá do IBC que eu acabei pegando, trocando umas mensagens com ela, e eu falei, olha, eu vou fazer uma ferramenta com o meu cliente e tal, vou usar uma sessão de crenças. Ela falou, Alex, você está começando, né? Eu falei, tô começando. Ela falou, eu não te aconselho a usar. Se você trazer pontos muito profundos, você vai mais confundir seu cliente do que ajudar. Será que realmente você precisa falar de crenças com ele nesse momento? E fez sentido, sabe? Fez sentido pensar naquilo. Acho que isso foi uma coisa que eu levei para minha vida toda, o sentido de saber exatamente quando usar o quê. Porque eu já trouxe isso para vocês, mas vale a pena reforçar. Pensem sempre na metáfora do remédio, tá bom? De repente você tem um problema, você precisa, sei lá, de um antibiótico. Aí ótimo. O médico te dá o antibiótico, te dá lá a dose a cada 24 horas, a cada 12 horas. Daria certo você simplesmente falar assim, não, vou tomar já tudo de uma vez para ficar bom rápido? Não, né? É a mesma coisa com o conteúdo que nós temos, tá? Por isso que é importante, eu estou fazendo lá diariamente às 15 horas lá no Instagram, o programa Conhecimento Terapêutico, eu já falei sobre isso. A gente tem que entender qual é o momento do cliente. Você tem que conectar com ele no nível mais profundo possível para buscar o processo a partir dele. Tem clientes que é mais fácil, tem clientes que são mais desafiador. Então, quando a gente começa a olhar de novo aqui, para não ser tão repetitivo, aqui a gente tem várias filosofias conectadas aqui. E eu reduzi, tá? Porque eu queria deixar isso aqui enxuto, sem excesso de informação. Então, primeiro a gente tem aqui no laranjinha, quando a gente tem vida agradável, tá lá em cima. Isso vem da psicologia positiva.
tá? A psicologia positiva é que traz esses termos do verbo ter, do verbo ser, do verbo fazer. Isso vem da psicologia positiva. E essa questão de vida com significado, vida com comprometimento e vida agradável também. Então, eu super te recomendo, se você nunca viu nada ou se você leu pouco, dá uma olhada nessa base que a psicologia positiva traz, porque ela também vai te dar muitos insights. E, ó, se você assistiu esse vídeo e achou interessante, me fala depois lá, me chama no inbox, que eu te passo uma ferramenta que eu tenho muito legal para você conseguir saber quais são as forças de caráter da pessoa. Dá uma estudada em psicologia positiva que vale a pena, vai agregar bastante para a tua forma de atendimento. Então, a gente já tem aqui nessa base inicial, né, os níveis de ambiente e comportamento, onde diz que aqui a vida está fora. A pessoa, quando ela chega com problemas muito fortes em termos de comportamento e ambiente, é porque a consciência dela ainda está no todo. É como se ela não tivesse ainda feito um processo de individuação, ela não consegue se separar do que está fora. Então ela fica presa, por quê? Porque exatamente pela consciência dela estar no fora, o fora ele tem uma força de impacto muito grande nas ações dela. Ela não consegue ainda sentir que o fora está complicado e ela ficar bem e criar um movimento. É como se esse nível de consciência, a pessoa ela tem, vamos dizer assim, ela é totalmente reativa. Ela é totalmente assim uma pessoa passiva ao que está acontecendo. Tá tudo bem, ela tá bem. Tá tudo mal, ela tá mal. E ela vê muito limite, porque obviamente você logo percebe que esse padrão de comportamento tem algum bloqueio, tem algum receio, tem alguma coisa que está segurando essa pessoa. Mas aqui eu já posso dizer para você que mesmo ainda não chegando no nível, mas já tem a ver com crença. Isso tem, crença em si mesmo. Com certeza a pessoa, quando ela está muito conectada para fora, buscando respostas no fora, isso significa, obviamente, que ela não está conseguindo ainda entender o que que é essa conexão com o interno. É por isso que ela vive aqui o que se chama-se de felicidade fora e de inferno na vida, tá? Então, nível ambiente e comportamento, vale ressaltar para você que se a pessoa ela está bem com ela mesma, ela olha para o ambiente e vê oportunidade, mesmo nas adversidades. Porque aqui a gente tem, de uma certa forma, limites e oportunidade, mas se você pensar no nível mais profundo, os limites são as oportunidades. Então, isso aqui é uma coisa só. Depende muito da forma que a pessoa vai encarar a situação. Mas quando ela está bem, ela olha como oportunidade, toma decisões. Nível 2, ela age. E aí ela vai para cima. Quando a pessoa está nesse estágio de consciência reativo, não. Ela olha, ela vê a limitação, por quê? Porque ela criou um campo de consciência dela dentro de um contexto da zona de conforto. Então ela tem muito medo do novo. Exatamente por não acreditar em si mesmo, ela não ousa, ela não busca uma estratégia diferente. Então, naturalmente, comportamento que vai trazer para essa pessoa? Ela vai ficar muito triste se alguém não compreender ela vai ficar muito chateada se alguém não retribuir uma gratidão, porque ela está totalmente vinculada com esse movimento fora. E aí, como obviamente as pessoas, às vezes nem por maldade, mas as pessoas estão na correria, estão fazendo as coisas, muitas vezes ela acaba ficando chateada e aí ela fica no looping. É um inferno na vida, literalmente. É uma pessoa que consegue ter momentos muito pequenos de tranquilidade, mas qualquer mudança no fora já despencou. A gente pode dizer que o psicológico dela nesse sentido, vamos pensar, vou mudar o termo. A autoestima dela no sentido é uma autoestima fraca, tá? Se você quiser me chama também, que eu tenho um material de autoestima e te mando. Então é muito interessante, porque a partir do momento que você observou aqui, você vai ter que saber como você conduzir. E aqui o papel, ele vai te ajudar. Por que que no nível ambiente você é o guia? Porque realmente você tem que imaginar como um mapa. Esse guia que você é tipo um GPS mesmo para essa pessoa. E não é que necessariamente quando você está como guia, você literalmente vai conduzi-la por um caminho. Mas como guia, você dá opções. Pense verdadeiramente que quando uma pessoa está presa dentro de um problema, é porque muitas vezes o ego está fazendo com que ela fique canalizada com a visão direcionada só para um ponto. Ela trava o campo de percepção dela, porque esse sentimento faz com que qualquer outra ideia não faça sentido. Então, ela fica fechada. Quando você vem como guia, você conecta com essa pessoa, você auxilia ela a observar o que ela está dizendo, você expande o campo de percepção dela, e nesse expandir o campo de percepção, exatamente onde você, como guia, dá opções de caminho. Então, nessas opções de caminho, ela vai logo escolher aquilo que faz mais sentido para ela, e dentro deste caminho que você, vamos dizer assim, abriu como possibilidade, ao ela escolher, aí sim você vai guiar ela. Ah, que legal, você quer fazer esse movimento aqui? Quer ir por esse caminho? Ótimo. Então vamos lá. Agora vamos olhar o nível do comportamento.
aqui é onde você já passa para o arquétipo do treinador. Porque com certeza ela vai ter que ter um tipo de desenvolvimento diferenciado nesse momento. Então, observa como é interessante você saber como você trabalhar os seus papéis. Porque, particularmente falando, eu acho que não dá, depende muito do teu trabalho e da tua forma de percepção. E tá tudo bem, eu respeito todas as formas, tá? Mas da minha forma, quando um cliente ele vem para mim, eu quero o resultado. Eu não sei dizer para você como é que vai ser esse caminho. Eu não sei se vai ser um caminho que eu tenho que ir mais pela linha do coaching, que eu tenho que ir mais pela linha da PNL, que eu tenho que ir mais pela linha da hipnose, que eu tenho que colocar um pouco de cada coisa. Eu não sei, mas eu sou muito solto com relação a essa questão de forma como eu conduzo o processo. Às vezes pode ser um processo de mentoring, onde eu preciso aplicar uma ferramenta de coaching. Então, tá tudo bem. Mas quando você começa a observar, bom, agora que eu consegui dar perspectivas para esta pessoa, vamos pensar aqui, vamos dar um exemplo bem prático. A pessoa, de repente, ela está dizendo para você que ela está tendo muito conflito com o marido, é um exemplo, tá? E a casa dela está muito complicada, ela não consegue mais lidar com o clima. Ótimo. Você vai ouvir, você vai conectar, você vai gerar um rapport. Agora você começa a expandir as possibilidades de movimentos que ela pode fazer diferente. Vamos pensar que você chega à conclusão que ela tem que mudar a comunicação dela com o marido. Agora aqui a gente já está indo para comportamento. Nesse sentido aqui, você atua como treinador, até conscientizando. Pensa que é quase que um treinador mental aqui. Por quê? Ah, então você precisa se comunicar melhor. Ótimo. Um treinador traz a técnica. Então é aí que você, de repente, compartilha com o seu cliente uma técnica de comunicação. É por isso que, particularmente, eu acredito que nos processos, quando eu faço, o meu modelo de trabalho, normalmente, eu não faço sessões individuais isoladas, tá? O meu modelo de trabalho sempre é pacote. Porque eu venho muito da linha do coaching. Então, na linha do coaching, eu preciso ter uma continuidade com essa pessoa. Tem que ter um começo, meio e fim. Uma sessão resolve? Depende da questão. Sabe? A pessoa, de repente, quer fazer um processo seletivo e ela quer só umas dicas para ela, de repente, se preparar, um perfil comportamental. Aí, beleza, essa sessão resolve, dá uns insights bacanas. Mas se ela quer desenvolver um processo maior, eu preciso no mínimo de 4 sessões, ou seja, um mês com essa pessoa. Então, nesse meu movimento, eu sempre vejo muito sequencial o processo, tá? Por quê? Porque a partir disso é onde você vai trabalhando com essa pessoa com o tempo, e essas ferramentas elas vão te ajudando de uma forma maravilhosa, porque elas te trazem informações. Por isso que eu associei algumas ferramentas a exatamente aqui os níveis. Isso originalmente não existe, tá? Isso foi uma conexão que eu fiz, porque de repente eu falei, bom, se essa pessoa ela tá ali perdida no ambiente, pô, que ferramenta que eu posso dar para ela diagnosticar o ambiente? Roda da vida. Roda da vida é interessante. A roda da vida é uma ferramenta muito poderosa. Quando ela é bem aplicada, você, antes de ter o resultado final dela, você já tem resultado com a sua pessoa só porque você fez ela refletir sobre pontos que ela não tinha refletido ainda. Podemos falar mais sobre esse assunto que é muito interessante. Poxa, de repente eu quero agora trazer essa pessoa no nível de comportamento. Ah, obviamente, vou ter um perfil comportamental. Porque observa que aqui você vai ter a matriz do direcionamento e naturalmente sabendo que tipo de ferramenta você usa. Ah, então de repente você colocou lá uma ferramenta, você viu que ela está muito executora. Ela está agindo muito, é ansiedade, ela não ouve. Ela, tipo, a pessoa começa a falar, já acha que tem a resposta, isso está gerando conflito. Então eu tenho que trabalhar mais a parte analítica dela. Eu tenho que deixar essa pessoa mais tranquila. Maravilhoso, porque aqui, olha só, então eu vou trabalhar uma escutativa e uma comunicação. Agora nós já estamos falando do terceiro nível. O que acontece muito, tá? É uma coisa assim, e não gostaria de dizer isso para você, mas é uma coisa frequente, tá? Normalmente as pessoas, nessas 4 sessões, vamos dizer assim, 2 ou 3 elas se mantêm ainda no nível ambiente. Por quê? Porque é aquela pessoa, aquele cliente que ele vem para a tua sessão, você passa para ele todas as informações, você muda o campo energético dele, mas entre uma sessão e outra, ele simplesmente desconecta de tudo e volta para o caos do conflito. Então, quando esse cliente vem para a segunda sessão, essa segunda sessão que era para ser uma construção, ela passa a ser uma segunda primeira sessão. Porque de repente você vai perguntar para ele, viu o vídeo que eu te passei? Eu sempre gosto de passar muito conteúdo, pelo menos um para a pessoa. Ah, não teve tempo. Bom, gente, lembra aquela coisa, tempo você tem para aquilo que é importante. Quando o cliente diz para nós que ele não teve tempo, ele está dizendo que ele não está dentro do processo ainda, tá? Então, aqui nesse caso, é muito importante você refazer o movimento de vínculo, tá? Porque o vínculo dentro do processo, gerar esse comprometimento da pessoa, engajá-la junto com você, muitas vezes é o elemento assim, ó,
principal. Só que não são todas as pessoas que você vai conseguir fazer esse movimento, tá? Porque, a não ser que você tenha um valor muito elevado do seu processo, você não vai ter tempo hábil para ficar indo atrás da pessoa. Porque se você for fazer isso com cada cliente que aparecer, tá tudo bem. De repente você cobra 6, 8 mil na tua mentoria, talvez até dê para fazer esse movimento. Menos que isso, eu já acho que fica um pouco inviável. Então, é aquela pessoa que não é que você não vai mandar uma mensagem, você procura conectar, mas é aquele cliente que você manda a resposta, a mensagem não volta a resposta. Se volta, demora para voltar, volta superficial. Então, essa pessoa vem para a segunda sessão e ela ainda está no mesmo nível. Aí, é claro, você como profissional vai tentar trabalhar, procurar trazer para ela alguns insights, algumas reflexões, mas aí vai de pessoa para pessoa. Então, é por isso que a gente chama o processo, nesses dois arquétipos, de processo remediativo. Só remedinho. Tá com dor de cabeça, deu remedinho, passou, mas não vai tratar a causa. Continua com dor de cabeça. Então, você só ameniza. E talvez seja esse o movimento da pessoa, né? Eu acho que é aquela coisa, se a pessoa pelo menos de repente sair dali com alguns insights, você já teve um resultado maravilhoso. Quando a gente consegue ter clientes que conectam, e o cliente vem aberto, ele vem focado, ele pega essa informação e ele transcende com ela, aí a gente já consegue para o próximo nível, que é o nível do processo generativo. Agora que eu vi que está escrito errado, que está escrito generativo, generativo. Processo generativo é o processo onde você começa a ter uma construção com essa pessoa. Ela está dentro do processo. É aquela pessoa, é um cliente maravilhoso de se trabalhar. Esse cliente é o cliente mais fácil de trabalhar, é o cliente que mais surpreende. Porque quando a gente faz o processo, por exemplo, de 2 meses com um cliente que vem nessa pegada, gente, é incrível. Já aconteceram coisas assim de resultados que eu falo, cara, jamais imaginei que você teria esse tipo de resultado. E não porque eu duvidava de você, mas é porque você foi muito além daquilo que já estava normal de você ir, você se superou. Então é extraordinário. E aí, é claro, dentro aqui da parte de capacidades e habilidades, olha o arquétipo, professor consultor. É onde você vai trabalhar o teu lado professoral e auxiliar essa pessoa com informações, com técnicas, com estratégias e ir lapidando o processo, que é a parte do consultor. Né? Aqui você vê que a vida é com comprometimento, e a gente já tem aqui, eu esqueci de falar, que esse bem-estar social, espiritual, mental e físico é da Organização Mundial da Saúde, tá? Então, aqui a gente pode colocar que ela tem um bem-estar mental, ela está bem, por isso que ela consegue se manter focada, ela está com menos interferências do que aquela pessoa que está lá no outro nível. Então, olha lá, a pessoa no nível ambiente é o verbo ter, fica no digital, no nível já fazer, já é analógico, ou seja, ela já tem agora um movimento diferente, ela já começa a captar as informações de uma forma diferente, para que, a partir do momento que ela vá para o terceiro nível, ela vá para esse eu quântico, que eu já explico a metáfora para você. Professor consultor em capacidades e habilidades. Aqui a gente tem crenças e valores, e aí é o mentor. O mentor é aquela parte realmente de quem tem expertise dentro do processo, né? E é interessante a relação de mentor-mentorado quando a gente leva a sério. Porque, gente, se tem uma coisa que é muito complicado, é decepcionar mentor. Decepcionar mentor é uma coisa complicada. Porque geralmente as pessoas que têm a cultura de buscar mentores, primeiro, elas sabem do valor de investimento, e mais do que isso, ela sabe do valor do tempo do mentor. Então, como mentor, você precisa ser muito assertivo dentro das colocações. Você precisa dizer de uma forma positiva e tranquila quando o processo não está bem, quando a pessoa realmente ela tem que olhar o que ela está fazendo. E isso aqui, até abro um parênteses para vocês, que é uma das coisas que foi muito difícil para mim. Talvez você tenha mais facilidade com isso. Para mim foi difícil, porque eu precisava realmente dizer para a pessoa o que eu tinha que dizer. Eu tinha que, às vezes, olhar para ela e falar: olha, por que você não está levando o processo a sério? O que você está querendo com o processo? Porque se você realmente não chega nesse movimento, a pessoa ela não se percebe. Aqui é claro que quando a gente fala de uma pessoa que está aqui nesse nível, você não vai ter esse tipo de conversa, mas às vezes você vai precisar elevar um pouquinho a mais a exigência, lógico, com muita motivação, com muito empenho, porque a partir do momento que você se coloca no arquétipo do mentor, é porque essa pessoa já está abrindo a mente, ela já está com um movimento muito diferente. E é natural que tudo isso leve ela para o terceiro estágio, que é o processo evolutivo, que também é maravilhoso de fazer. O processo evolutivo é um processo transformador demais, gente, demais. Eu devo ter tido talvez uns 10 processos desses na minha carreira, assim, de falar assim, ó, desbloqueou, a pessoa destravou de uma forma assim que
Meu, você olha para a pessoa hoje, ela é outra pessoa. É aquela pessoa que realmente você vê que o processo foi um divisor de águas para ela e mudou totalmente o caminho dela. E isso começa a fazer a pessoa questionar a si mesma. É aí que vai entrar a questão do nível da identidade, porque esse questionamento é tão profundo, e talvez você já tenha passado por isso, que não tem como ele não gerar movimento em todos os níveis que estão abaixo. Aqui, você apoia, você incentiva. Você está ali exatamente para fortalecer tudo aquilo de bom que essa pessoa já está descobrindo sobre ela mesma. Porque nesse momento aqui, ela já está começando a ter pensamentos que são muito diferentes. Ela já está em outro nível de ideias. Ela já está transcendendo as necessidades básicas e já está chegando num movimento onde ela está realmente querendo olhar um propósito, que já leva ela lá para o ponto da pirâmide, né? E é claro que nesse movimento, tem a questão da afiliação. A afiliação, lembre-se, pertencimento. Todo ser humano tem direito ao pertencimento. Quando a gente fala sobre pertencimento nas leis do amor, a gente começa a entender isso, vem da constelação familiar, que quando existe um processo de exclusão familiar, sabe, aquele filho que foi rejeitado, aquela mãe que não foi aceita, qualquer tipo de exclusão familiar numa geração pode levar a 3 ou 4 exclusões na próxima. Isso quer dizer que o processo de exclusão, quando alguém não tem o direito, quando nós tiramos o direito de alguém ser pertencente, isso pode gerar um dano muito grande para a nossa própria família e para a história da nossa família. Então, de uma certa forma, se você observar, num nível ou no outro, essa questão do pertencimento é algo que as pessoas têm como uma necessidade muito forte, todos nós temos, mas muitas vezes, por não interpretar isso, ela acaba manifestando essa busca em carência. Porque, é claro, eu quero pertencer a um meio, totalmente, eu tenho direito de pertencer a esse meio, mas antes de pertencer a esse meio, eu tenho que entender o que é pertencer a mim mesmo para que eu possa, sim, a partir disso, buscar esse pertencimento, mas entendendo que se precisar de um processo, eu não paro a minha vida. Aqui, obviamente, quando a pessoa está nesse nível da pirâmide, ela já transcendeu isso. Então, não quer dizer que essa pessoa nesse nível que ela está iluminada, não é isso. Mas ela sabe que talvez tenham coisas que ela não conseguiu trabalhar ainda, mas essas coisas elas não, elas estão num local seguro, elas não interferem diretamente em quem ela é, no que ela faz, isso não rouba emocionalmente ela na maior parte das vezes, está sob controle, ela sabe que está em processo de trabalho. O movimento do pertencimento é muito grande. E por que que aqui você entra como um aglutinador? Exatamente para gerar isso com o teu cliente, esse senso de pertencimento à transformação, senso de pertencimento a esse processo de evolução pessoal, o senso de pertencimento a um sistema. Se você, de repente, qual que é a maior falha dos líderes? É não gerar processo de pertencimento com as pessoas. Porque gerar pertencimento não é agradar, sabe? Não é tipo você de repente dar promoção, dar folga, não é isso que é pertencimento. Pertencimento não é você necessariamente fazer o que a pessoa quer e acha que é bacana, mas é você trabalhar de uma forma muito assertiva para que ela entenda o comprometimento de estar dentro do movimento. Isso foi algo que eu trouxe para vocês, e comprometimento, acreditem, é uma característica muito importante. Quando a gente começa realmente a pensar, a gente começa verdadeiramente a questionar se eu abro um ciclo ou se eu não abro, se eu digo um sim para uma proposta ou se eu não digo. Porque todas as vezes que você dizer sim para alguma coisa que exija comprometimento de você e você não tenha mensurado isso, você vai trazer um peso para sua vida. É muito importante nesse movimento aqui você até lembrar disso e se perguntar: tem ciclos que eu me comprometi, mas eu já estou desconectado? E eu tenho o direito de estar desconectado? Eu só não tenho o direito de estar desconectado fazendo parte. Se eu desconectei, eu tenho que desapegar. Eu tenho que seguir o fluxo. Fecha o ciclo. E aí é claro, gente, que isso tudo leva para o último nível, que é o legado, que é a visão, que é o propósito. E é óbvio que se você está conduzindo um cliente que está num processo desse, você naturalmente já é aquele que desperta. Porque quando a pessoa ela chega nesse movimento, é um processo muito interessante. Pelo menos no meu caso, que vou trabalhando as sessões, assuntos que eu jamais poderia nem pensar em citar lá na primeira sessão, na sexta, sétima, você já está conversando muito além. Essa pessoa que chega nesse ponto aqui, principalmente em termos de busca de conhecimento, ela já não precisa mais de você para buscar conhecimento. Ela já tem a consciência já de que ela pode, por ela mesma, absorver as situações. E é isso que faz ela entrar num movimento maravilhoso. Por isso que é o eu quântico. Porque pense que tudo começa na mente, tudo começa numa ideia. Quando a pessoa ela está nesse nível e ela mantém a frequência, ela já manifesta só pela ideia. É tipo pensar assim, vai, imagina que, sei lá, um dono de um grande banco,
ele tem uma ideia de um produto novo hoje. Se ele tiver a ideia desse produto hoje, garanto para você, tipo, mais tarde da semana que vem esse produto já está vendendo. Ele só precisa ter ideia. Ele já entrou num campo que ele gerou um movimento que ele já manifestou, ele já manifesta naturalmente. Todos nós temos isso. Vale lembrar disso porque aqui é uma reflexão interessante. Você pensa que, de repente, uma pessoa que mora na rua, para que ela tome um café mesmo, um cafezinho preto, ela vai ter que gerar muito mais movimento e muito mais energia do que você que só vai na sua cozinha e pega o café. É a mesma coisa, talvez, no dono do banco com a gente, tá? Eu estou fazendo uma comparação metafórica só para dizer que o quê? Que quando você pega aquilo que é melhor que você já tem e você começa a colocar isso com uma frequência certa, você vai canalizando energia e movimentos vão acontecendo. E todos nós já temos esse eu quântico acessado. Mas, obviamente, ele só funciona por um propósito de construção e não porque eu tenho que fazer. Senão, eu perco totalmente sentido. E isso é o que eu mais vejo, principalmente na nossa área, gente, principalmente na nossa área, sabe? Acho que assim, as pessoas que muitas vezes trabalham com treinamentos, com palestras, com eventos, muitas vezes a pessoa ainda vai lá preocupada com o slide. Lembre-se sempre de se lembrar, e é uma coisa que eu compartilho com vocês porque faz muito sentido para mim. O conhecimento, o tema, a pirâmide, tudo é só um caminho. Porque o que importa aqui nesse movimento mesmo é o bem que isso te agrega e a diferença que isso faz para você. Se não fez diferença na sua vida, tanto faz a pirâmide estar no slide bonito, se ficou bacana, isso vai ser indiferente. Porque isso aqui é só um caminho. Então, observem que, de uma certa forma, a ideia principal de trabalhar com essa metodologia ou de usá-la de vez em quando é para que você tenha essa matriz de pensamento e consiga ter uma visão mais clara de como auxiliar o teu cliente a desenvolver resultados, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa auxiliar vocês a realmente gerar reflexões e, bom, só gratidão, viu? Só gratidão a todos vocês mesmo, porque para mim tem sido uma grande honra ter essa troca. Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas e, gente, não tem como negar para vocês que eu estou muito animado para o treinamento de janeiro, porque grande parte de vocês estarão com a gente e vai ser uma grande honra tê-los pessoalmente. Vai ser um negócio de amor, vai ser um movimento muito do bem. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Quero agradecer imensamente. Qualquer dúvida que você tenha, pode me chamar, tá? Aqui no WhatsApp, que a gente vai conversando, tá? E é um enorme prazer. E vamos nos ver em breve, hein? Eu tenho certeza que ainda vai rolar movimentos com muitos de vocês aqui. Um grande abraço, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e a gente vai se falando.